Olá, João Morano, estamos começando aqui mais uma videoaula nessa bagaça. Continuando a falar aí sobre cartografia. Ainda perdido? Não sei. Nessa aula a gente vai estudar o que são as coordenadas geográficas, movimento de rotação, translação, fuso horário e mais algumas besteiras que tem por aí, né? Então, coordenadas geográficas é a localização de qualquer coisa. A organização do espaço geográfico é resultado dos movimentos da sociedade através do tempo. Para entender essa relação, pensemos nas diferentes escalas, ou seja, superfície, o planeta Terra é muito grande, né? Não tão grande assim, mas muito grande. E aí, vários fenômenos acontecem na superfície terrestre, desde uma escala mais local até uma escala mais mundial e etc. Então, a nossa vida é regulada nessas diferentes escalas geográficas e históricas, temporais também, né? Por isso, nossa vida é regulada por horas, dias, meses e anos, né? Se considerarmos os fatores naturais, o tempo no espaço geográfico é determinado pelos dois principais movimentos que a Terra realiza no espaço. O chamado movimento de rotação e o chamado movimento de translação. O que é o movimento de rotação? O movimento que o planeta Terra realiza em torno do próprio eixo, levando 24 horas de oeste para leste, com velocidade de 1.649 km por hora na altura da linha do Equador, e essa velocidade vai diminuindo em direção aos polos. O movimento de rotação define o movimento aparente do Sol, onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, sucessão de dias e noites, óbvio, definição dos pontos cardeais, os fusos horários, a formação das correntes marítimas e da circulação do ar atmosférico. Durante as aulas, uma das perguntas que os alunos mais fazem é: professor, por que a Terra é redonda? Porque as forças de atração tendem a se aglutinar em corpos esféricos, em massas de corpos esféricos. Ou seja, por que isso? Porque o campo gravitacional ele é isotrópico, ou seja, as propriedades físicas são constantes. Então, do centro da esfera até a superfície, né? Todo ponto do centro da esfera até a superfície vai ter o mesmo campo gravitacional, ou seja, as propriedades físicas serão constantes. E aí na formação dos planetas e das estrelas é feito por um modelo de acreção, né? Ou seja, as partículas no espaço tendem a se aglutinar em esfera, né? Tende a ser um corpo redondo. Se quiser saber mais sobre isso, pergunte para o seu professor de física. Abra o olho, porra! Entretanto, devido a algumas características singulares, né, a Terra é uma esferoide achatada, ou seja, a intensidade gravitacional do movimento de rotação faz com que haja, né, um campo gravitacional, intensidade gravitacional maior nos polos, intensidade gravitacional maior nos polos do que no Equador. Não, é o contrário, né? A intensidade gravitacional é maior no Equador do que nos polos. Ah, não sei, pergunta pra física, tá? Aqui eu só vou falar de movimento de rotação, não enche o saco não. Tem demência? Então nessa imagem aqui eu tenho o planeta Terra, né? Então eu tenho aí a Terra, ela se movimenta do oeste para o leste, é o movimento de rotação do planeta Terra neste sentido, tá? A Terra levemente achatada nos polos, e a Terra apresenta aqui uma inclinação, né, de 23 graus. Ou seja, a Terra é levemente inclinada, aí seu eixo de rotação, em vez de ser o eixo de rotação, é um pouco inclinado devido a esses 23 graus aí. Tá joia? Então, uma das principais consequências do movimento de rotação é o fuso horário. Então, o que isso significa? Dividindo-se os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, resulta-se em 15 graus. Conta de matemática fácil, tá? Portanto, a cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora e cada essa uma hora que passa recebe um nome de fuso horário. Foi definido 24 fusos horários com 12 faixas para leste e 12 faixas para oeste. O mapa de fusos do planeta mostra que as horas aumentam para leste e diminuem para oeste de qualquer referencial adotado. Isso ocorre porque a Terra gira de oeste para leste. O marco zero é o meridiano de Greenwich e o meridiano, ao contrário ali do Greenwich, é a linha internacional de data que determina a mudança de data civil do planeta. Assim, o fuso horário serve para medir o tempo nas diferentes partes do mundo. A gente vai estudar meridiano e paralelo daqui a pouco. Então aqui eu tenho um mapa de fuso horário do planeta, né? Então aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, que passa aqui, né, nessa região central, e aqui eu tenho os 12 fusos para oeste e os 12 fusos para leste, marcado direitinho, né? E aí, obviamente, que os fusos vão seguir as delimitações de acordo com os países e regiões, né? Fazendo uma adaptação ali para que cidades e países menores ou
ou estados de determinados países não têm o fuso horário cortando no meio. Então você faz a linha ali para marcação de tempo direitinho aí, como vocês podem ver neste mapa. No Brasil, por possuir uma grande extensão territorial, nós temos 3 fusos horários. Um programa exibido em São Paulo às 20 horas é visto no Amazonas às 19. Alguns estados têm seu fuso horário no horário de verão com o objetivo de reduzir o consumo de luz artificial. Só que já tem aí uns 2 anos que a gente não tem horário de verão, né? O governo acabou com o horário de verão achando que fez alguma coisa boa. Mas eu não sei porque este governo só faz merda. Aqui a gente tem um mapa de fuso horário do Brasil e aí temos um problema. Esse mapa aqui é mais antigo, o Brasil passou pela seguinte situação. Você tem um fuso horário das ilhas. Então, se você for viajar para Fernando de Noronha, no caso você não vai porque você é pobre e não tem dinheiro. É triste, mas é a vida. Mas caso você fosse para Fernando de Noronha, você aumenta 1 hora para lá. O fuso horário de Brasília, por isso quando você assiste televisão aparece lá. Esse programa vai passar às 8 horas no horário de Brasília, porque é considerado o fuso oficial do país. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a galera aqui tem o fuso horário -1. Em relação ao fuso horário de Brasília. Por isso que um programa que passa às 20 horas no horário de Brasília, passa aqui às 19 horas. E o Acre tinha o fuso horário, né, -2, mas isso foi alterado. O Acre agora tem o mesmo fuso horário do Amazonas. Por quê? Porque não tem ninguém no Acre e o Acre não existe. Ah, morre, diabo! Agora a gente vai falar do movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol com outros planetas. Nesse momento, a Terra percorre um caminho em forma de elipse, uma órbita, não é ali circular, né? A Terra em órbita em torno do Sol não mantém a mesma velocidade, que é maior quanto mais próximo do Sol, chamado periélio, né? Periélio ali de perto, você vai lembrar fácil. E menor quanto mais se afasta do Sol. Então, no momento que o planeta Terra está mais afastado do Sol, a velocidade é menor, né? Que é o chamado afélio. O A do grego ali antes da palavra tem conotação negativa. Não. A Terra demora 365 dias para dar a volta em torno do Sol. A consequência desse movimento são as 4 estações. E por causa da inclinação do eixo da Terra, cerca de 23 graus, a iluminação do Sol não é igual em todos os lugares do nosso planeta. Então, acaba tendo isso daí. E como o ano sideral ali, né, do movimento da Terra em torno do Sol é 365 dias, 6 horas, alguns minutos, alguns segundos, a cada 4 anos, para compensar essas 6 horas, o ano ganha um dia a mais, 366 dias, que é o chamado 29 de fevereiro, né? Que é aquela data que quem nasce naquela data só faz aniversário de 4 em 4 anos. Ah não, sério? Então, o tempo que o nosso planeta demora em dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado ano. O movimento de translação tem consequências estações do ano que já citamos, que são determinadas pela posição da Terra em relação ao Sol. Em razão da inclinação do eixo terrestre, as estações não são iguais nos dois hemisférios, alternando-se em relação à linha do Equador. Então aqui a gente tem um movimento de translação, né? Na verdade aqui está um desenho esquemático que não mostra o correto, né? O Sol era para estar um pouquinho mais para cá, porque a Terra tem um momento que está mais próximo do Sol e depois teria um momento que está mais longe do Sol, o periélio e o afélio. Tá dormindo aí? Presta atenção, rapaz! Se liga na aula! Aqui a gente tem a definição do quadro das estações do ano e as suas características. Então, verão do hemisfério norte entre 21 de junho e 23 de setembro, do hemisfério sul entre 22 de dezembro e 20 de março. Altas temperaturas de dias mais longos, ou seja, tem maior número de horas de sol ao longo dos dias. Chuvas constantes devido ao calor, né, por causa da evaporação da água acumulada no solo ser mais acentuada. Outono, 22 a 23 de setembro a 22 de dezembro. E no hemisfério norte, hemisfério sul, 20 de março a 21 de junho. Temperaturas mais amenas, quedas de folha das árvores, temperatura cai no fim da estação, marcando a chegada do inverno. O inverno, no hemisfério norte, 22 de dezembro a 20 de março, no hemisfério sul, 21 de junho a 23 de setembro. É a estação mais fria, noites mais longas e dias mais curtos, hibernação de alguns animais aí, que não inclui o ser humano, é claro. Primavera, 20 de março a 21 de junho no hemisfério norte e 22 e 23 de setembro a 22 de dezembro no hemisfério sul, que é a primavera. Temperaturas mais amenas, florescer das flores, dias e noites com a mesma duração. Por estarmos num país tropical, a gente não tem a marcação ali exata, né, das 4 estações do ano. Por exemplo, quem mora na cidade do Rio de Janeiro só tem 2 estações, né? Tem o verão, que vai ali de
abril, maio, junho e julho, e o resto do ano você tem um inferno, quando as temperaturas chegam a 40 graus, como dá 45 graus em Bangu, que é o lugar mais quente sobre a Terra que eu já fui na minha vida. É mesmo, é? Agora a gente vai falar das coordenadas geográficas. Qualquer ponto da superfície terrestre, qualquer mesmo, pode ser localizado com exatidão com o auxílio das chamadas coordenadas geográficas. Então, o que são coordenadas geográficas? É a divisão do globo terrestre, uma rede de linhas imaginárias, elas não existem sobre a superfície terrestre de fato, tá? Que permitem localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Elas funcionam como endereços de qualquer localidade do planeta. Essa ideia provém dos antigos babilônios e foi expandido pelo pensador grego Ptolomeu. Lembra lá do Ptolomeu que a gente estudou na aula de História da Cartografia? Não tô lembrado, não. Então se liga aí, link dos cards, hein? Então, a partir da linha do Equador, podemos traçar círculos paralelos que, à medida que se afastam para o norte e para o sul, diminuem de diâmetro. Esses círculos são chamados de paralelos e são medidos em graus. Essa distância é chamada latitude. É só lembrar a latitude de lado e você lembra o que é essa merda. Pode variar de 0 a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. O que os paralelos fazem? Determina as zonas climáticas, as zonas tropicais, temperadas e polares. O paralelo inicial, o 0 grau, é a linha do Equador. E somente outros 4 paralelos têm uma denominação própria, né? O Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio, que eu esqueci de escrever ali, né? Sua anta. Esse é o tal do Mula. E o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Aparece direitinho. Então, neste mapa a gente pode perceber que aqui seria a linha do Equador, né? Ela corta o Brasil na altura do norte, na metade aqui do continente africano. Então, você vai tendo aumento, né? Até chegar a 90 graus exatamente no Polo Norte e vai aumentando até chegar a 90 graus exatamente no Polo Sul. Para determinar a segunda coordenada, a longitude, só lembrar de longitude, longe, você lembra dessa merda, tá tranquilo. Foram traçadas linhas que cruzam os paralelos perpendicularmente. Essas linhas são denominadas meridianos. Como referência, utiliza o meridiano de Greenwich e Londres, que tem longitude 0 e é o ponto de partida para numerar os demais meridianos. Então varia de 180 graus para leste, 180 graus para oeste. É através da longitude que é determinado o fuso horário que nós acabamos de estudar, que são essenciais para saber a diferença de horário entre os lugares, né? Então aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, marcando ali o 0, né? Não, o meridiano Greenwich aqui, marcando 0, indo então 180 graus para leste, 180 graus para oeste. É um desenho ali esquemático para você. Aqui a gente tem um mapa mostrando aí. O que está de amarelo, o hemisfério sul. O que está de laranja, o hemisfério norte. Tá conseguindo enxergar aí? Se não, você é daltônico. Caralho, cuzão! Com isso a gente tem aqui a linha do Equador, pegando o meio aqui. O Trópico de Câncer acima, o Trópico de Capricórnio abaixo e uns círculos polares aqui. As linhas de vermelho aqui são os paralelos e as linhas de verde são os meridianos, marcando aí as diferenças de horas entre os locais aí direitinho. Tá joia? Encerramos essa nossa aula. Próxima aula, na terça-feira, continuamos sobre cartografia, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário, toca lá no sininho para você ter as novidades do nosso canal e até a próxima terça-feira.